Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui é Professor Odoni e hoje nós vamos falar um pouquinho de diferença de potencial elétrico, aula número 16 de eletrostática. Não está inscrito no canal ainda? Mas como? Se inscreve agora, ativa o sininho em qualquer momento e faça um comentário. Esses comentários são muito bem-vindos nesse canal e são todos respondidos por mim, tá bom? Olha lá, gente. Vamos então à nossa aula. Olha só, energia potencial gravitacional. A gente viu a aula passada uma relação entre essas energias, potencial gravitacional e energia potencial elétrica. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito parecida com a diferença de potencial elétrico. Ah, professor, isso aí é também chamada de DDP, não é isso? Isto é a famosa DDP, também chamada de tensão. É, a tensão. A gente usa muito no cotidiano. Tu vai comprar um equipamento, por exemplo, elétrico, eletroeletrônico, e aí tu chega lá e tu olha, a minha cidade é 220, então tu compra nessa tensão. Isto é a diferença de potencial elétrico. Professor, a minha cidade não é, a minha cidade é 110. Não tem problema nenhum. Se é 110, tu vais comprar equipamento que tenha a tensão adequada. A tua cidade vai comprar 110, tá? Sempre muito cuidado no ligar alguma coisa que é 110, no diferença de potencial 110, ligar no 220. Né? Pode acontecer superaquecimento e pode até queimar o equipamento, gente. É sério. Queimar, como a gente diz, depois a gente vai ver o que significa isso, né? Na parte eletrodinâmica a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essas coisas aí. Agora, olha só. Para a gente conseguir enxergar o que é a diferença de potencial elétrico, a gente vai ter que ver o potencial elétrico. Nas aulas passadas eu cheguei a falar do potencial elétrico. Se eu tenho uma carga, eu coloquei uma carga Q mais positiva aí, eu vou ter aquelas superfícies equipotenciais, que são superfícies que têm o mesmo potencial elétrico. Elas são em distância equidistantes da carga. Estão à mesma distância da carga. Então, se a carga é esférica, essas superfícies equipotenciais também são esféricas, tá? Eu vou desenhar duas superfícies equipotenciais ali, tá? A mais próxima da carga positiva, ela é maior, tá? Eu vou dizer que é o UA. O A é 20 volts e o UB lá é 10 volts. Está mais distante aí. E nós temos ainda o campo elétrico que é gerado, né? E nós vamos ter no vetor campo elétrico a saída da carga positiva. Lembra? Saída positiva entra no negativo, né? Então, vou desenhar o vetorzinho aí. Lembra que isso aí é o vetor campo elétrico, não é energia elétrica não, tá, gente? Essa energia potencial elétrica que a gente viu na aula passada, ela não é vetorial, tá? Então, esse campo elétrico gerado no entorno dessa carga gera essas superfícies equipotenciais que têm os potenciais elétricos. Mas o que é a diferença de potencial elétrico? A diferença de potencial elétrico é o trabalho para levar uma carga de um potencial elétrico para outro potencial elétrico. No nosso caso aí, ó, nós temos uma carguinha que apareceu ali, a carga Q. Essa carga Q que está submetida a uma força elétrica e ela é repelida para o potencial menor. Ela não é. Ela vai ser repelida para o potencial menor ali. Então, o que vai acontecer com essa carga? Vamos fazer essa carga andar. Né? Ela vai sair, por exemplo, do potencial UA de 20 volts e vai para o potencial UB, que é de 10 volts. Vamos desenhar uma carguinha aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui ó, um amarelinho e um pretinho. Vou fazer a carguinha ali. A carguinha, então, saiu do potencial A e foi para o potencial B. Certo? Olha só, eu vou fazer um caminho aqui. Vocês vão dizer, professor, esse caminho que tu fez aí todo cheio de curva, pode? Pode, veja bem, ó. O trabalho não depende da trajetória, tá? O trabalho não depende da trajetória. O trabalho, se tu fizer em linha reta ali ou fizer com curvas, o trabalho não depende da trajetória. Agora, o que é então a diferença de potencial elétrico? É o trabalho para levar uma carga de um ponto que tem um potencial A para outro ponto que tem um potencial B. Então, tu vai fazer um caminhozinho para chegar lá. Pode até ser em linha reta também, tá bom? Mas lembra que o trabalho não depende da trajetória aí. Então, Doni, qual seria a equação para calcular a diferença de potencial, a tensão ou a DDP? Seria o trabalho para levar de A até B dividido pela carga. Né? O trabalho para levar uma carga de um ponto A para um ponto B dentro de um campo elétrico. Tá? E deixa eu colocar aqui ó, o nome aqui também, que a gente pode chamar isso aqui de tensão, tá? Ou ainda de DDP, né? DDP, muito comum aparecer DDP,
Tá? É verdade. Olha só, essa tensão, essa DDP, ela também pode ser calculada diferenciando o UA e o UB. O que seria o UAB? Seria o UA menos o UB. Que no nosso caso, que a gente tem os valores do UA e do UB, a gente fica com facilidade para calcular. O UA é 20, o UB é 10, o A 20, o B 10, 20 menos 10. Então a DDP aí, ela é ou a chance de potencial elétrico, ou a tensão, ou o UAB, ele vai ser de 10 volts. 20 menos 10. Viu que legal? Simples, né? Para a gente entender melhor isso aqui, dar uma aprofundada, eu vou fazer uma analogia com a energia potencial gravitacional e também os potenciais gravitacionais, ou seja, eu vou trabalhar com a ideia da diferença de potencial gravitacional. Olha só, se eu tenho um objeto, por exemplo, tem uma massa m, está a uma certa altura, que eu chamei de hb, tá? E eu largar ele, ele vai cair, submetido à gravidade, e vai chegar lá num potencial que eu vou dizer que é o potencial gravitacional da altura HA. Então ele vai fazer aquele caminhozinho ali. Veja que eu fiz um caminho também tortinho, eu quis fazer reto, porque ó, agora me falta recordar o que é o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a força resultante vezes a distância. Ou seja, o trabalho de uma força, ele é esta força resultante que multiplica a distância. Se eu estou arrastando algum objeto, tá? O trabalho seria a força resultante vezes a distância que eu arrastei este objeto. Beleza? Só que no caso nosso aí, a força resultante que atua sobre aquela massa, qual é a força resultante? Vocês vão dizer, professor, a força resultante na queda livre aí é a força peso. Verdade. Então a gente vai botar aqui, ó, que é a força peso. Nós estamos trabalhando com a energia potencial gravitacional. Tá, mas o que é o peso? Professor, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu digo, perfeito. Então eu poderia dizer que o trabalho de A até B para carregar um objeto de massa M da altura HB para a altura HA seria o quê? Seria o quê? A peso, que é M vezes G, vezes a altura final, que é o HA, menos a altura inicial, que é o HB. Professor, então isso é um delta de altura. Exatamente, é um delta de altura. É um delta H. Beleza. Então, eu poderia dizer que MGH... professor, MGH eu sei o que é, hein, professor? Exatamente. O MGH é a energia potencial gravitacional. Lembra? Energia potencial gravitacional. O trabalho é uma energia também, né, professor? Perfeito. O trabalho para levar um objeto de uma altura HB para uma altura HA é, na verdade, a variação da energia potencial gravitacional. Como o H é a variável, a massa continua a mesma, a aceleração gravitacional continua a mesma, tá? O H é que varia, então aqui nós temos uma variação de energia também, tá? Na parte de energia potencial elétrica eu vou mostrar melhor isso aí, tá? Agora vamos carregar lá para a eletricidade. O que seria o trabalho de uma força elétrica? Para carregar alguém do A para o B. Professor, seria a força elétrica vezes a distância. Perfeito. Agora só pensa o seguinte, ó. Aqui, ó, eu vou ter o A e o B também. As distâncias que estão do centro da carga, né? Então, vou marcar lá, ó. Aqui o A e pegar outra distância lá para outro potencial. Distância B. Né? Tem o A e tem o B, certo? Professor, e é claro que vai ter uma variação aí, exatamente, né? Ou seja, eu vou ter a distância B menos a distância A, a final menos a inicial, não seria isso? Então, ó, seria o quê? A força elétrica vezes o quê? Vezes a distância B menos a distância A. Realmente, fica realmente muito parecido, professor, muito parecido. Pois é. E isto, se a gente for pensar, aqui, ó, tu tem um delta de distância da carga, não é isso? Delta de distância. Mas o que é a força elétrica vezes a distância? A força elétrica vezes a distância é o que? A energia potencial elétrica.
Como aqui é um delta, uma variação da distância, então nós vamos ter o quê? Um delta da energia potencial elétrica. Então eu vou botar aqui, ó, um delta da energia potencial elétrica. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, na verdade, ela trabalha com essa ideia aqui, ó, dB menos dA, certo? Então essa é a D. Então, o que seria, professor, essa variação da energia potencial elétrica? Seria a energia potencial elétrica final menos a energia potencial elétrica inicial. Tá certo? Ah, prof, eu poderia dizer então que a diferença de potencial, o UAB, seria a variação da energia potencial elétrica pela carga Q? Com absoluta certeza. Tá bom? É essa a ideia aí, ó. Então tem várias nuances e vários detalhes. Esse assunto ele tem muita equação, gente. E tem que ter muito cuidado. Por isso que as analogias ajudam e os detalhes ajudam a gente a entender melhor o que está acontecendo. Certo? Espero que vocês tenham entendido o que significa da diferença de potencial elétrico e relacionado às aulas anteriores. Tá? As últimas aulas têm sido todas aulas muito pesadas e teóricas, vocês estão observando. Mas para a gente entender bem esse assunto, para passar no Enem, nos vestibulares, para entender esse assunto para a faculdade e para o colégio, a gente tem que realmente pegar, sentar e assistir essas aulas, às vezes mais de uma vez. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá, gente!